Hoje eu estava me lembrando de algo que, quando eu era criança, eu sempre falava assim para Deus. Eu fui criada num lar cristã. Meus pais, eles sempre me ensinaram, né, a ler a Bíblia, a orar, a ir para a igreja. E eu estava me lembrando que eu olhava para o céu. Quando eu falava com Deus, a minha forma assim de falar com Deus, né? E eu dizia: Deus, eu quero ser diferente. Eu quero fazer missão, eu dizia. Eu achava muito lindo os missionários que iam para outros países, que davam sua vida, que se dedicavam. Eu achava muito lindo. Isso sempre ardia dentro do meu coração. E eu dizia: Deus, eu quero muito ser diferente. E o Pai estava me fazendo me lembrar disso, sabe? Que acontecia na minha infância. E eu ver o quanto que aquela oração de quando eu era criança, ela surge efeito até hoje na minha vida. Com o passar do tempo, eu pude perceber o quanto eu fui direcionada, sabe, pelo Pai para viver aquilo que eu tinha pedido a Ele ali. E hoje eu posso olhar para mim e ver que aquela criança, ela ainda está aqui dentro de mim, aquela criança que almeja, que deseja ser diferente, que não quer ser igual, no sentido de estar numa posição de braços cruzados, de não ter uma atitude, entende? Todas as orações, elas são ouvidas sim, com certeza. E no devido tempo, nós vamos perceber que nós já estamos recebendo respostas, que o Pai já está nos respondendo, muitas vezes nós que não estamos atentos, nós que não estamos sensíveis por causa da falta, muitas vezes, de conhecê-lo, de entender quem Ele é, que Ele é Pai, que Ele é bom, que Ele nos ama. Porque tudo isso foi construído através do tempo, do relacionamento que eu fui construindo com o Pai. Esse relacionamento me deu estrutura para que eu pudesse entender como caminhar, para que cada vez mais eu fosse alinhada nele, entende? Para que eu pudesse viver o que ele tem para mim. Na verdade, aquele momento que eu estava ali orando, falando com ele quando eu era criança, era o meu espírito ali que já estava anelando a viver aquela realidade que com o Pai eu já sabia que era possível. O meu espírito, o nosso espírito, ele já chama essa realidade em todo o tempo das nossas vidas. E por eu ser criada no lar cristão, eu já tinha aquela sensibilidade, né? Aquilo já estava aguçado em mim e fez com que eu orasse, eu começasse a visualizar, eu desenhava, eu me via fazendo aquilo tudo, eu falava aquilo com Deus, era o meu segredo com Deus, eu já tinha aquele momento. E isso é muito importante para os pais, né? Ensinar os filhos, isso eu agradeço aos meus pais. Dentro da realidade que os meus pais viviam, eles conseguiam passar para mim algo muito importante, né? Que era o amor a Deus, a dedicação, o olhar para o que importa para Deus, que é nós entendermos a sua vontade, o seu querer. E isso foi muito importante na minha caminhada, né, quando criança. É claro que muitas coisas a gente, quando cresce, a gente tem que decidir, né? A decisão de ver que realmente a gente quer. Porque existiu um momento na minha vida que eu precisei decidir se era isso mesmo que eu queria. Quando as coisas estavam diante dos meus olhos acontecendo e eu tive que decidir, não tem outra escolha para mim. É essa mesmo. É isso que o Pai tem para mim e é isso que eu quero viver. E assim eu vim caminhando até hoje, estamos caminhando ainda tem muita jornada para mim, para minha família pela frente, mas nunca vou esquecer do que aconteceu lá no começo, quando eu era ainda criança, que eu orei, que eu pedi e eu tenho certeza que eu fui ouvida. Aos pais, não deixem de dizer para os seus filhos o quanto é importante eles falar com Deus, o quanto é importante eles dizer para Deus o que arde dentro do coraçãozinho deles, porque cada criança, elas sentem o chamado de Deus, elas sentem dentro delas o propósito delas. É como se tudo se conectasse dentro dela para que empurrasse ela para viver aquilo ali, porque foi assim comigo, sabe? Eu desejava tanto, tão ardentemente. E hoje eu entendo o porquê que tudo aquilo ardia dentro de mim. É porque isso tem a ver com o meu propósito de vida. Tem a ver com o que eu nasci para viver. E a partir do momento que eu comecei a observar, a entender, a compreender em Deus muitas coisas,
eu comecei a ver que tudo fazia sentido, desde quando eu era criança, até mesmo antes de eu nascer também. Que minha mãe me conta das dificuldades, né, que foi para o meu nascimento, como eu já falei outras vezes, porém tudo se encaixou e tudo se encaminhou e estou aqui para viver aquilo que eu nasci para viver. Então é isso, pessoal. Eu finalizo aqui, balançando nesse balanço maravilhoso. Senti vontade de falar para vocês, na verdade, fui convidada pelo pai. E aqui estou. Beijo, um abraço para todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar. Um beijo no coração de cada um. Tchau!